parcialmente. Não é uma lei. Livre-arbítrio não é lei, né? É algo parcial, é um acontecimento. A pessoa que quer fazer matar outro, que quer ferir, ele tem aquele livre-arbítrio de fazer aquilo ali e vai arcar com consequências da lei local e tal. Mas para quem sofre, para quem é agredido, não existe livre-arbítrio. A pessoa quer ser agredido, quer passar por um sofrimento? Lógico que não. Então, esse tal livre-arbítrio é só uma coisa que acontece parcialmente, é um nome dado a circunstâncias, não é lei. Lei se aplica em qualquer parte do universo, em qualquer lugar. Por exemplo, a gravidade é uma lei, né? Ela funciona em qualquer parte, independente seja do que for. Essa questão da vítima não ter seu livre-arbítrio respeitado é um ponto que também já procuro levantar. Assim, inclusive, já foi discussão de um tema de uma live, né? Porque se o RC tem, se o Glaucio tem, se o Homem-Aranha tem, o Léo, o Iago, a partir do momento que eu estou violando o livre-arbítrio dele, então eu só estou me sobrepondo ao que ele tem por direito, ou uma dádiva, ou um dom, uma lei que Deus estabeleceu, entende? Então, de alguma forma, Deus teria que intervir para ajudar, uma vez que eu estou violando o livre-arbítrio de outro, exercendo o meu. Exatamente. Em outras palavras, livre-arbítrio não faz sentido do jeito que os cristãos ficam pregando, falando e tal. Não, e também, Richter, se Deus intervir para ajudar em algo, não deixa desse Deus ser maléfico, ele ser maligno, porque faz parte do jogo dele. Entende? Se o cara é onisciente, ele ocupa todo o espaço. Ele está no passado, no presente e no futuro. Onipresente também, no caso. Isso. Então, ele sabe. Quem é onisciente, automaticamente é onipresente, porque ele torna-se atemporal. Então, tudo é automático. Tudo é automático. O Deus ele se torna onisciente pelo quê? Pela suposta grande inteligência dele. Nós, com uma pequena inteligência, quando nós projetamos algo, nós acertamos pelo menos 80% do resultado final. Nós temos certeza de pelo menos 80%. Vou colocar uns 20% que vai variar, que vai haver ali uma diferença. 20%. Por quê? Porque o cálculo da variância também, né, cara? Isso, ainda temos o cálculo da variância. Porque nós temos uma certa inteligência a um certo ponto. Nós conseguimos fazer as coisas até um certo ponto. Mas um ser que é capaz de criar todo o universo, capaz de criar tudo que existe, ele tem uma inteligência gigantesca. Ele projetou tudo. Então, ele automaticamente torna onisciente. E quando se torna onisciente, ele torna-se atemporal. Está no passado, presente e futuro, torna-se também onipresente. E por se tornar onipresente, acaba se tornando também onipotente, porque ele está em toda parte e ele pode controlar tudo está sob o poder dele, visto que tudo partiu dele. Então, se ele intervém, não faz dele bom. Isso seria parte do jogo dele. Ou seja, ele diz, no ano tal, vou criar fulano, que vai viver tanto tempo e vai fazer isso, isso, isso. Quando ele estiver fazendo isso assim, assim, eu vou intervir, eu vou fazer isso. Mas isso do bom e mal não seria na concepção da criatura? Na concepção dele não faz diferença, porque não tem ninguém no mesmo nível dele. Faz porque, assim, eu entendo assim, vamos ver se eu estou correto. Eu entendo assim, o que é bom e o que é ruim, ele existe, independente de que exista alguém para analisar o ato, né? Aquilo existe, o objeto. O ato, o objeto, ele existe independente de que tenha alguém para observar. Por quê? Ali causa sofrimento. Então, nós entendemos que isso é leão isso que devora ele. É isso que eu ia falar. Pro caçador. Se vier um predador e comer, ele falou, ó, que bom, sorte minha, não precisei correr, não precisei encontrar. No caso, aquilo ali foi uma busca pela sobrevivência daquele ser. Que é tipo assim, o que nós fazemos aqui. Foi a negação da sobrevivência do outro. Isso, é uma sobrevivência, mas não significa que isso seja bom. Isso não é uma coisa boa, visto que está havendo ali um sofrimento. Então, o que eu enxergo assim, ó, cadeia alimentar. Mas sem o sofrimento, ele vai pisar com a perna torta e vai piorar. Relativo, precisa da dor para poder evitar esse sofrimento. A dor é o alarme para evitar uma piora da vida. Só que isso começa com a pata quebrada, né? Se ele não tivesse quebrado a pata, não existia dor. Então, aquilo ali, tudo, se não tivesse pata, não quebraria. Gera sofrimento. Imagina se não ter pata, tem que se arrastar. Porque ele existe, né? Então, a partir de que existe a vida, existe o sofrimento. Por isso que eu digo, ó,
Se algum ser está por trás de tudo isso e criou tudo isso, logo ele só pode ser mal. Porque assim, ele poderia não ligar, aplicar o foda-se. Mas se ele fosse assim, para que ele projetaria algo? Porque quando você projeta uma coisa, você tem intencionalidade, ali há uma intenção, né? Há um objetivo, há um propósito. O propósito sempre é para quem projeta, e não para quem foi projetado. Sim, E olha eu a concordo realidade. que a partir do momento que tem uma cadeia alimentar, logo, se alguém criou, não é bom. Isso aí eu concordo. Entendeu? Por isso que eu digo, ó, Não, mas Deus, tem a ele tem que salvação no ser... além. Tudo isso é uma desgraça, um mar de lágrimas. Ué, mas a justificativa que vão dar é essa. Tudo que você falar que é ruim aqui, depois vai estar perfeito. Pô. Aí tanto faz. Só que isso aí é outra estupidez do ser humano, né? Porque achar que um ser criou tudo isso aqui e criou para ser bom, e aí, por causa de um erro de um casal, deu erro, tipo no cristianismo. Coisa dessa maluquice aí. Só tem que... Vamos para a realidade. A realidade refuta o cristianismo. Isso é relativo, isso aí é Agostinho. É que o problema é que a galera costuma citar livre-arbítrio sem lembrar que tem Pelágio e Agostinho. Eu sempre falei isso. Eu falei isso muito pro Marcos. O Marcos toda hora entra na live, não, porque... Aí chegou uns crentes uma vez e falou, não, para mim Santo Agostinho limita o livre-arbítrio. O Marcos, imagina! Brigou com os caras, mas os caras estavam certos. Eu já falei isso. Isso é Santo Agostinho. Isso é Santo Agostinho. O Mas o que eu Pelágio vai estou falar falando é que tem assim... liberdade e livre-arbítrio infinito. Aí a galera mistura os dois. Porque aí tem a liberdade moderna, aí já é outro rolê. Mas o que eu estou falando é assim, não é a questão do livre-arbítrio. O que eu estou falando é a questão do mal, da existência do mal. Porque esse negócio da promessa, que vai tudo ser maravilhoso, tudo bom, porque o mal não vai existir. O mal só existe porque o mal se instalou no mundo através do ser humano. Só que a realidade refuta isso aí. Porque o ser humano, ele não existe desde o começo da vida. A vida não começou com o ser humano. E desde que existia a vida, existe o sofrimento, existe o sistema predatório, existe câncer, existe infecções bacteriológicas. Por exemplo, é encontrado câncer em fóssil de dinossauro. Aqueles animais de mais de 65 milhões de anos, eles têm dentes para rasgar a carne. Então, não foi o ser humano que instalou o mal no mundo. Então, esse Deus já fez as coisas desse jeito e com esse mal instalado. Como é que a pessoa vai esperar que quem fez isso aqui vai, de repente, mudar as coisas para ser tudo Mas se perfeito pedir porque o muito, ser humano toda quer? vez que pediram, esse Deus mudou de ideia. Se tivesse um cara justo lá na Sodoma e Gomorra, ele não botava fogo. Então, é que é o cristianismo, isso entra em contrassenso por causa da briga dos dois, livre-arbítrio, né? Aí, assim, teologicamente, a gente tem vários deuses, né? Já vai virar vários caras ao longo do tempo, né? Cada um que está rezando muda o rolê, né? É a Mas isso que você falou construção, já né? sim, é uma construção histórica. Essa questão da cadeia alimentar, a É porque própria Bíblia refuta isso. Porque se Jesus morreu para quitar o pecado, os bichos tudo deveria voltar a ser vegano, igual eles falam que era no Jardim do Éden. É extremamente vegano você pôr garra presa no animal, é extremamente É. útil para Não, comer e uma mesmo esse cenoura. cara que o bicho comia grama, ele tá comendo outros Tá bichos junto com a matando. Não, grama. mas comia fruta, a fruta não mata. Você pega um bichinho, regenera depois. Mas a célula, eles não sabiam que existia, que a célula morre também. Mas mesmo assim, pô, você come o que tá junto com a grama, junto com a fruta. Você come, é uma cadeia alimentar, não tem como escapar disso. Sendo que todos os grãos, todas as frutas contêm ovos de insetos, que foram lá, insetos, acho que chamam inseto, né? Gorgulha, essas coisas assim. Eles vão lá, colocam os ovos e ali vai eclodir em larvas que vão tornar novos insetos. Você compra, por exemplo, um feijão, um arroz, um macarrão, biscoito, não abra o pacote, deixa ele lá fechadinho, para você ver que com o tempo vai estar cheio de besouro, está cheio de inseto. Porque as larvas estão lá, e essas larvas são tão resistentes que elas resistiram ao processo de cozimento daquele alimento. É a realidade. Sim, tem muita que resiste, que ela se adaptou ao longo do tempo. É verdade. Eu só não sei se... tá, então conversa. Era para lhe perguntar o tema da live, mas continue aí. Não, deixa ele jogar e já falo. Já. Eu não sei se dentro do pacote fechado vai acontecer isso, porque o inseto também precisa de ar. Acontece. O saco de arroz, mesmo lacrado, você pode apertar ele, ele tá duríssimo. Só que depois ele morre, porque ele consome o oxigênio que está lá dentro e morre. Mas dá tempo ele eclodir, virar larvinha e virar o besouro. E às vezes ele ainda consegue. Quando é, por exemplo, feijão, eles furam aquele plásticozinho ali, eles furam todinho.
e sai. Muita... Isso depende da espécie mesmo. Brigar com milhões de anos, meu irmão. Olha para ver como é. Antes da gente aqui, pô. Para ver como são as coisas. Por isso que eu digo assim, ó. A gente diz assim, você quer ser sabichão, você quer ser... Não é isso. Eu entendo assim, ó. Todos nós somos ignorantes. E nós somos muito mais ignorantes do que conhecedores. Uma vez aí, não está com tanto tempo. Eu vi num programa de TV, de uma rede de televisão aí até bem conhecida, um programa da manhã, onde uma mulher quis processar uma fábrica de macarrão instantâneo, porque abriu o pacote e estava cheio de besourinhos dentro, cheio de besourinhos e lagartas. É falta de higiene, é não sei o quê, como é que fecha um pacote com besouro dentro, com lagarta dentro, e a apresentadora falando também, e a apresentadora soltou assim. Como é que... o mistério a questão né, pessoal, que a gente precisa saber, como é que esses besouros foram parar aí dentro. E eu rindo em casa, né? Essa pessoa não sabe que a massa do macarrão vem do trigo que está cheio de ovos de besouro, de inseto que uma hora ou outra vai eclodir. Se não me engano, parece que tem um percentual que eles deixam passar. Tem. Esses ovinhos aí. Que é de boas. E a gente consome. A fiscalização ela não é 100%. Tipo, não, tem um percentual que eles veem, não, até como posso dizer, pode ter até X% de, entre aspas, ovinhos, entende? Desses não, bichos mas isso aí não existe controle disso aí. Porque não dá para ver. Não existe. Não existe controle sim, pô. Mas é igual o Richter falou, ele tem a porcentagem ali de margem de erro. Dos ovos desses besouros. Quer ver? Uhum. Porque cada carocinho daquele... Cada carocinho daquele contém 3 ou 4 ovos. E eles estão dentro. O besouro, ele fura e coloca dentro. É bem miudinho, não dá para ver. É só se passar cada caroço no microscópio. Não é assim, não. Eles colocam o alimento em soluções que vão corroer só o ovo. Na maioria das vezes. Só que alguns ovos nem são atingidos pelo líquido, aí continua. Cada alimento tem uma tolerância, gente. Aqui, ó. Café torrado moído, a tolerância de 60 fragmentos de insetos a cada 25 gramas. Chá de menta ou hortelã, 300 fragmentos de insetos em 25 gramas. 5 insetos inteiros mortos em 25 gramas. E tem mais um monte aqui de alimento. Tem uma lista. Pela própria Anvisa. Isso aí ele está falando dos insetos, né? No caso, eu estou falando dos ovos que estão dentro dos grãos. Sim, mas quem deixa o ovo são os insetos. Isso aí... pode ser que alguns sobrevivam e deixem os ovos, entende? Por isso é que eles deixam uma margem e não seja assim tão prejudicial para o são 60 fragmentos de insetos a cada 25 gramas. Fragmentos de insetos? Porque não tem só ovo. Tem um inseto que foi esmigalhado ali na hora de moer o alimento. O inseto também é moído junto. Verdade. Bom, Glaucio, tema da live. Dilúvio, desastre, a culpa do homem e a impotência de quem crê em deuses ou Deus. Com relação ao que está acontecendo aqui no Sul, essas enchentes aí, enfim. Cara, isso aí, obviamente, é um relaxo aí, né? Porque a gente já está passando por vários... Não vou dizer relaxo, é conivência, né? Existem acordos ali, a pessoa quer lucrar, é mais barato, não está cuidando da barragem, essa barragem ainda era da usina, inclusive, acho que é 2008, né? E aí ela rompe porque ela recebeu um volume alto de chuva, já tinham essa distinção já há algum tempo, né? E não é a primeira vez que tinha acontecido, já próximo, foi muito similar ao que aconteceu nas barragens de Minas, mas a diferença é que em Minas era voltado para mineração e jogavam o que sobrava dentro do rio, né? Tem esse diferencial. Agora, no caso aqui, o pessoal, eu tinha uma ideia, né, de que tinha um limite, né, e nessa aí eu poderia ter feito uma oração, uma prece, né, é nessa hora que a gente conta com os cristãos, para os anjos virem voando, para que não tropece ninguém em pedra, para isso que serve. Mas, obviamente, é nessa hora que você vê que não acontece nada disso. Então, existe um governo lidando com a situação da forma meio empurrada, não faz essa manutenção, para fazer o mínimo, né? A situação aí na barragem, aí, na usina. E
não consegue controlar essa vazão, tem todo um processo que ele tinha que estar observando e virou um rolo compressor. Mas cadê as divindades, né? Qualquer. E já estava previsto esse ciclone ou tempestade, seja lá o que for que estava vindo para cá, já estava previsto? Entende? Já tinha um tempo que estava previsto. Então é difícil, né, mano? Então, quer dizer, já estava previsto, já tinha gente rezando, né? Tem essa. Já tinha gente rezando, mas o governo não fez nada, né? Porque o pessoal estava rezando pelas Nem autoridades. Lá em Apóstolo Paulo, né? Nem Deus. Está escrito lá, rezai pelas autoridades, mas não reza para a autoridade trabalhar. Eu gosto de uma frase do Rousseau, né? Que o Rousseau fala assim, olha, Deus fala para você rezar pelas autoridades, mas ele não te impede de ir no médico também, né? Então, você fala, então por que não vai reclamar da autoridade que não fez? Né? Pô, cristão, você que está lá no meio, porque Deus não vai resolver, então pelo menos cobra do cara para fazer alguma coisa, né? E assim, é uma tragédia a gente estar ironizando para poder ligar o tema que a gente sempre bate, né? Mas é complicado, meu. Pior que os religiosos acabam se conformando muito com questões assim, né? De estar fiscalizando situações básicas, elementares, assim, do cotidiano. Esquecem disso porque ficam nos seus rituais eternos, fugindo dos padrões, do que está acontecendo na própria vida, o quanto que uma tempestade que pode vir vai afetar a própria vida, e depois que acontece, é Deus quis levar, Deus quis acontecer. Olha, então, o que você acabou de falar, olha aqui, ó. Tudo é permissão de Deus. Pois é o que você estava comentando, né? Tipo, alguém quebra a perna. É claro que a gente tá ironizando, mas não é nem permissão, né? É intenção. Deus o fez para ser assim, não permitiu. Exatamente. O que meio que dá permitir é quando uma coisa acontece, você não esperava, mas você deixou que isso acontecesse. Rolar, né? E não é permissão, é causa. Então, mas também acho que tem o mesmo peso, Arissa, porque pensa só no seguinte, digamos que você é Deus e eu sou... Não, mas é pior. Não, pessoal. É pior do que permitir. Sim, entendo, mas de alguma forma também é problemático. Então esse é o termo correto. É problemático igual. Por quê? Pode ser, quer dizer, problema igual, mas com intensidades diferentes, né? Mas é igual um problema. Se eu só faço algo com base na sua permissão, por exemplo, eu te falei, pô, tem um cara aí que tá crescendo demais, pode ser uma ameaça para o nosso governo aqui no nosso bairro aqui. Digamos que nós somos traficantes. Daí tá aparecendo um cara que é bom, a galera tá lhe gostando e vai fazer mudanças. Daí a minha ideia é eliminar o cara, entende? Só que o cara tá fazendo mudanças mesmo no nosso bairro. Mas daí eu só farei esse ato com a sua permissão, entendes? Se você nunca permitir, eu também não vou fazer. A partir do momento que você permitir, eu vou lá e faço. Ou seja, por mais que um engenheiro, um arquiteto, não estivesse lá junto com um pedreiro, batendo a massa e montando os blocos, se cai a estrutura, ele também tem culpa, entende? Principalmente ele até, na verdade. Só que a questão de Deus... Mais ou menos isso aí. Estou entendendo. Só que a questão de Deus é porque, nesse caso, eu não apenas preciso permitir, como eu lhe fiz, sabendo que você faria tal coisa. Entende? Então, o Deus, ele carrega a culpa da causa, é como se ele mesmo estivesse fazendo e não permitindo que outros fizessem. Porque aquele que faz foi criado por ele para fazer. Ele cria, ele joga o bagulho lá, e quando não tá vendo, ele já jogou antes, né? Ele joga a bola. Sim, mas eu concordo contigo, lá, já sabe. Concordo. É o mesmo que a desculpa que muitos crentes usam, não, o mal veio do diabo. Quando eles tentam tirar o mal de Deus, sendo que a Bíblia diz que o mal veio de Deus. O mal veio do diabo. Mas é o que eu falo também. Se Deus em nenhum momento tivesse criado esse tal diabo aí que você tá trazendo na conversa, também não aconteceria mal. Logo, o culpado é Deus igual. Entende? Então, quando eles fogem para a permissão, também é um problema. Não deixa de ser um problema, também é um problema. Essa ideia de diabo é porque nesse monoteísmo as pessoas não conseguiam conviver com um Deus maléfico, porque eles precisavam ser acudidos, ser acolhidos, ser protegidos. Então, esse consolo exigiu essa ideia de diabo. Só que, como você está falando, a culpa vem do próprio Deus, visto que tudo partiu dele. O Tiago Freitas, aqui no comentário, foi às 19h39. Ele respondendo ao João Luiz Costa, disse assim: na realidade, não dá para ter certeza de nada sobre Deus. Ou você acredita ou não acredita.
Na verdade, dá para ter certeza. Qual é a certeza que temos? Que Deus é uma ideia do ser humano. O ser humano foi o único a pensar nessa ideia. Deus, Criador, esse tipo de coisa. E nós temos aí alguma evidência, algum indício da existência deste ser, desse personagem? Não. O que as pessoas fazem é atribuir aquilo que se enxerga e não se conhece a origem, não entende, ou outros entendem, ele não aceita, e ele não entende, ele atribui a este Deus, a este ser, igual às experiências pessoais. Vamos para a realidade. Se existe um ser, ele tem que ser composto de alguma coisa. O componente que compõe ele não pode ter sido criado por ele, tem que pré-existir, visto que o compõe. Este ser já se colocou na posição de um animal, de um ser humano, ou seja, nós existimos e nós somos feitos de componentes que pré-existem a nós. Nós não criamos nosso próprio componente. Da mesma forma, Deus tinha que ser assim, logo não pode ser Deus, visto que ele não cria o próprio componente. Ou seja, os componentes já existiam, ou sempre existiram, ou surgiram a partir de um certo ponto, sem a existência de um Criador. Deus tornou-se desnecessário. A outra questão é que Deus ele tem que estar em algum lugar. E esse lugar tem que precedê-lo também, porque não podemos ocupar um lugar, ou melhor, não podemos criar o lugar que nós ocupamos sem que antes nós tenhamos ocupado um outro lugar. Ou seja, o componente e o lugar tem que preceder ao objeto, ao indivíduo. Deus não é possível dentro da lógica. Pessoal, é isso aí. Estamos caminhando então para o fim da live. Já foram 2 horas de live. Lembrando mais uma vez que esse QR Code é para quem quiser ajudar as famílias que foram afetadas por essa chuva, né? O QR Code do governo aqui estadual do Rio Grande do Sul. Qualquer valor é muito bem-vindo. E é isso daí, né? Homem-Aranha, é como Aranha colou mesmo. A tentativa do... Olha, Risto, a tentativa do crente aqui. É o clone, aí né? você É o disse, clone do tá doido. Agora a live vai durar mais uma hora. Wayne Riley. Então, o que fez a gente? Eu falo somos feitos, somos É o compostos. Escarlate. Não é que tem alguém moldando como se fosse uma escultura. Tem que tentar entender as coisas, né, para facilitar. Então, É quem fez a gente, quem fez a gente é quem contrata. Quando eu falo que há pessoas que têm analfabetismo funcional, elas acham que chamar de analfabeto funcional é ofensa. Analfabeto funcional não é ofensa. É alguém que simplesmente tem dificuldades em interpretar algo que foi escrito ou algo que foi dito, né? Ou também reconheço que tem vezes que nós temos certas dificuldades em alguns momentos de expressar aquilo que queremos falar. Só que há coisas que são muito bem explícitas. Então, o analfabeto funcional também, de alguma forma, tem essa certa dificuldade de entender até o que os outros expressam e o contexto que os outros querem trazer também, né? Tem esse detalhe aí. Por isso que é importante prestar atenção, fazer o esforço de prestar atenção no que está sendo dito e evitar certos equívocos. Por outro lado, alguns tentam puxar do seu lado para corroborar com a ideia deles e distorcer o que o outro falou. Porém, penso eu que não deve ser o caso aí do amigo que comentou no chat, né? Parece mais um caso mesmo de não ter entendido o que foi dito. Mas é basicamente isso daí. Léo, Glaucio, RC, muito obrigado pela vossa participação. Galera que acompanha pelo chat, muito obrigado pela vossa participação. A gente vai ficar acompanhando esse caso aqui das chuvas que estão ocorrendo aqui, né? E ver até onde é que vai chegar isso daí. Espero que aqui também na minha cidade não dê nenhum problema assim muito grave. E é isso aí. Eu vou redirecionar agora para o canal do Shaolin, pelo que vê aqui. Estão debatendo aí com... Eita, não. Tinha que ser o Tângelo. Quem quiser ir lá em Rabat também, o Tângelo, fica à vontade. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até mais. De forma espontânea. Mas e a vida não poderia ser assim? Mas então... Nada! Aí que tá a questão. Aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Peraí. Então a pergunta é, primeiro, o que seria a vida? Uma vez que você definiu isso e você sabe o que está envolvido, aí você tem 2 opções. Ou foi uma mente inteligente que organizou, ou foi o acaso. Concorda comigo? Não, eu acho que tem mais fatores além desses. Porque se a gente for comparar com o evento que está acontecendo agora, a gente consegue determinar. Todo mundo tem que ter internet, a internet tem que estar funcionando, o servidor do StreamYard tem que estar funcionando, o YouTube tem que estar funcionando. A gente tem que estar vivo, com capacidade de falar, e por aí vai. A gente consegue determinar vários fatores para isso aqui acontecer. Sobe aí. Veja, eu faço uma clara dicotomia aqui. Para você explicar, por exemplo, a origem de um carro, você tem
duas opções. Uma é que inteligência estava envolvida e a outra que inteligência não estava envolvida. Concorda? Eu colocaria mais variáveis aí. A existência do conhecimento de produzir um carro, a disponibilidade de materiais, a capacidade técnica de quem for fabricar o carro. Eu não simplificaria em duas dicotomias, uma dicotomia simples. Tá, mas eu estou dizendo em termos de tentar encontrar uma explicação para a existência de um carro. Você tem duas hipóteses que competem uma com a outra. Ele foi criado ou surgiu do nada? Uma inteligência estava envolvida. Na outra, é um evento aleatório não guiado que forças naturais, por N motivos, organizaram que o carro viesse a existir. Aí você se pergunta qual das duas opções é mais plausível. Eu diria, se nós temos experiência do passado, que sabemos que inteligência, seres humanos construíram um carro, e nós nunca tivemos a mesma experiência que mecanismos aleatórios construíram, eu acredito que seria mais plausível chegar à conclusão que alguém com inteligência construiu. Concorda comigo? Essa analogia está errada, Otângelo, porque essa tal inteligência, caso existisse, ela transformou a matéria. Ela não criou o carro, ela transformou a matéria. Matéria tem que ter existido antes, para depois ela ser reorganizada para ver o carro. Então não houve criação do carro. Houve uma transformação de matéria para o carro surgir. Mas isso não é o ponto da questão. A questão é a seguinte: você tem todo o material, você tem todo o material na sua frente e você tem dois agentes como possível explicação desse carro. Uma é que alguém inteligente pegou esse material, pensou, fez o projeto, depois pegou esse material, fez cada peça, juntou e no final alcançou o objetivo, teve esse carro com todas as funcionalidades que ele foi intencionado de ter. Aí você tem a outra opção de que o vento, o tornado, seja aquilo que for, esse é o exemplo de Hoyle, que por milhões e milhões de anos ele ficou lá mexendo. Qual a chance de eu jogar tudo e virar um carro? E de repente, no final, você tem um carro perfeitamente funcional. Eu diria que a chance não é zero. Não pode ser zero. Mas a pergunta é qual seria a explicação mais plausível para você dizer esse carro, qual foi a sua origem? A plausível para você, Otângelo, é só de acordo com as suas experiências prévias. Então, como você não acompanha as coisas acontecendo de maneira natural, você só acha que existem coisas criadas. Você tem um defeito de percepção do mundo, e aí, por conta desse recorte defeituoso do mundo, você não consegue conceber mais nenhuma outra possibilidade. Por isso, você julga plausível ser essa única possibilidade. Entendeu? Não, eu julgo pela minha experiência. E se eu digo, não, mas a minha experiência não vale, pode ter sido algo que eu não tenho condição de experimentar, então isso é um argumento de ignorância. A mesma coisa como dizer existem taças voadoras. Sim, é um argumento de ignorância. Você ignora fatores, exato. Mas me prove que isso ainda funciona. Você ignora um monte de coisa. Peraí. É argumento de ignorância. Você não conhece as coisas e por isso julga. É isso. É argumento de ignorância, tem razão. Então, eu tava falando. Não. Eu julgo pelo meu conhecimento. Eu sei que inteligência consegue fazer carros, mas eventos aleatórios nunca foi demonstrados que conseguem construir um carro. Então eu vou pela inteligência. E a mesma coisa mas o carro foi feito por seres humanos. Ele não veio por reações químicas. Foi um ser humano com cérebro que foi lá, fez o carro. Já o organismo vivo não. Foi através de reações químicas, escravas de leis naturais, que elas não vão ser suspensas, elas são fixas. Entende? É diferente você comparar um organismo com um carro. Entende? É muito diferente. Agora, você tem um universo... Calma. Só última. Você tem um universo, certo? Você tem as reações químicas acontecendo, você tem um tempo grande, você tem o planeta Terra, que tem as condições para surgir a primeira célula capaz de se autorreplicar. Não só isso, essa célula capaz de se autorreplicar, ela vai ter mutações genéticas, podendo assim evoluir, você vai ter outros tipos de organismos, você vai ter evolução na Terra, entende? Você não precisa invocar um Deus... Você não precisa dizer que foi só por sorte. Chega um momento que é uma condição que vai criar essa possibilidade, entende? Já não vai ser uma roleta tipo cassino, entende? Para acontecer. E teve muito tempo. A vida ela não é apenas constituída por química.
A essência mais básica de vida é química também, né? e informação. Informação, sem informação você não tem vida, porque você precisa a informação que está armazenada no genoma para direcionar a sintetização, por exemplo, das proteínas. E se você não tem essa informação,